paz do Senhor, meus irmãos. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez, nessa quarta-feira, onde nós nos reunimos para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor Jesus. Eu tenho o prazer de, junto com você, nós vamos concluir nessa noite, nesse estudo de hoje, o capítulo 7 de 2 aos Coríntios, que nós demos início na semana passada. Amém? Então, nesse momento aí, eu quero convidar você, sua família, para se achegar, se colocar aí de forma confortável no seu sofá ou no lugar que você escolheu. E juntos agora nós vamos fazer uma oração. Se você puder se colocar de pé, coloque. Se você não puder, onde você estiver mesmo, feche os seus olhos, ligue o seu pensamento agora com o Senhor e nós vamos orar a Deus, pedindo sua bênção, pedindo ao Espírito Santo que ministre nessa noite na sua vida, na minha vida, na nossa igreja, e em todos aqueles que se dispuserem, que aceitarem essa palavra na sua vida. Bondoso e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que temos de juntos, agora, Senhor Deus, de ligados por Ti, primeiramente, pelo Teu Santo Espírito, pela comunhão que o Senhor nos traz através da Tua palavra e do Teu amor, e nós desejamos Te agradecer por estarmos, Senhor Deus, agora aprendendo de Ti, buscando conhecimento, buscando sabedoria e buscando, ó Pai, servir ao Senhor cada vez melhor para a honra e glória do Teu santo nome. E é em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 7. Como eu falei na semana passada, a carta de Paulo, que nós chamamos de 2 aos Coríntios, na verdade é a quarta carta. Existe uma carta com a qual ele faz menção aqui, que nós não sabemos, né? Não tem registro dela. Por que nós dizemos isso? Porque na carta de 1 aos Coríntios, ele também faz menção de uma carta anterior que nós também não conhecemos. Tá bom? Então, vamos retomar, e eu encerrei o vídeo, né? Nós encerramos o estudo da semana passada, falando com você o seguinte, que Paulo, ele estava triste, estava ansioso, ele mesmo falou, né? Clamei ao Deus dos desesperados, clamei ao Deus dos desconsolados, e ele me consolou. E ele me consolou com a chegada de Tito, não só apenas com a chegada de Tito, mas com as informações que Tito traz sobre a igreja em Corinto, a qual Paulo tinha feito duras repreensões, mas necessárias, que ele havia feito duras advertências, chamado a igreja ao arrependimento, chamado os irmãos ao conserto, e ele estava preocupado e ansioso porque talvez essa carta não fosse bem recebida pela igreja. E eu repito, mesmo sendo Paulo um homem temente a Deus, cheio do Espírito Santo, a nossa natureza humana, ela fraqueja, irmãos. A nossa natureza, ela gera em nós temor, ansiedades, incertezas, e provavelmente Paulo estava passando por uma situação dessas, como tantas outras que ele passou. Certo? Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 2 aos Coríntios, capítulo 7, e eu vou retomar a leitura a partir do versículo 5, e a gente continua daí rapidamente, só para a gente fazer o link com o estudo da semana passada. O versículo 5 diz assim: porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados por fora, combates e temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Versículo 7. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado a vosso respeito, enquanto nos referimos às vossas saudações, ao vosso pranto, ao vosso zelo por mim, e de modo que ainda mais me regozijei.
Versículo 8. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora antes tivesse arrependido, pois vejo que aquela carta vos contristou, ainda por pouco tempo. O tema de hoje é justamente esse. Triste? Não. Contristado. Certo? Paulo está falando aqui que a visita de Tito, o retorno de Tito trouxe para ele um alívio, trouxe para ele paz, trouxe para ele alegria, porque ele vai trazer boas notícias sobre a igreja de Corinto. E ele vai falar assim, olha, Paulo, os irmãos receberam a carta, os irmãos estão contristados. E aqui no versículo 8, Paulo fala assim, porquanto ainda vos Nossa, irmão, está difícil hoje a palavra aqui. Porquanto ainda vos contristeis, né? Ou porquanto ainda tenha eu entristecido a vós, né, na minha carta, não me arrependo disso. Eu não me arrependo de ter provocado essa tristeza, esse contristamento em vocês. Ainda que antes eu tivesse me arrependido. Ele está falando da preocupação que ele estava, certo? Aí no versículo 9, ele vai dizer por que ele não se arrepende de ter deixado os irmãos tristes ou contristados. Agora folgo, ou seja, regozijo de alegria, fico tranquilo, não porque fostes contristados, mas porque fostes para o arrependimento. Pois, segundo Deus, fostes contristados, para que por nós não sofresseis dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Versículo 11. Pois vede quanto ao cuidado, não produziu em vós isso mesmo, e serdes contristados segundo Deus. Sim, que defesa própria, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo provastes estar inocente nesse negócio. E aqui eu quero convidar os irmãos a um momento de reflexão aqui. Veja que Paulo está falando, olha, eu não me arrependo de ter causado essa tristeza em vocês. Por quê? Porque a tristeza que agora está em vocês é uma tristeza para o arrependimento. Aleluia. É uma tristeza para o conserto. É uma tristeza de reparação. Porque nesse negócio, em tudo isso que aconteceu, eu percebo que existe uma inocência em vocês. Vocês não fizeram por mal, mas vocês foram envolvidos pelas situações, ou muitas vezes por coisas que vocês também não conheciam. E Paulo ele está aqui dando esse alento, né, comunicando também à igreja que esse contristamento, essa tristeza é para o arrependimento. Não é igual à tristeza do mundo. Porque a tristeza do mundo, ela causa morte. Que morte? A morte espiritual. Irmãos, nós vivemos em uma época que nós sabemos perfeitamente como está difícil para pregar o evangelho. Porque todo mundo agora, devido ao crescimento da tecnologia, devido a tantas coisas que têm acontecido, todo mundo acha que entende a Bíblia. Todo mundo quer um evangelho de conveniência. E eu digo todo mundo, eu quero corrigir aqui, todo mundo não, mas uma grande parcela das pessoas querem um evangelho que caiba dentro da sua rotina, que caiba dentro do seu estilo de vida. Quando nós observamos as Escrituras, quando nós observamos a palavra de Deus com mais critério, com mais cuidado, nós percebemos, irmãos, que não existe isso. Jesus mesmo, ele não tinha meias palavras. Jesus, ele falou com seus discípulos.
Jesus falou com seus discípulos: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não falou assim: quem quiser vir após mim, pegue o que você quiser, encontre um caminho e lá na frente a gente se acha. Jesus nunca falou isso. Quem quiser vir após mim, dá o seu jeitinho aí, organiza suas coisas da melhor maneira possível, do jeito que couber, do jeito que der. Lá na frente a gente se acha. Jesus não falou isso. Jesus falou: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, eu vou na frente. E por onde eu passar, aonde eu for, você vai atrás, você vai me seguindo. E como hoje nós temos acesso a muita informação, as pessoas às vezes, irmãos, estão procurando um alimento que caiba dentro daquele estilo de vida que ela anseia, que ela deseja. E tome cuidado, irmãos, nós precisamos estar atentos a isso, porque não é isso que nós vemos na Bíblia. Paulo havia feito duras correções à igreja de Corinto, estava preocupado com o teor dessa carta e agora ele diz o seguinte: ainda que eu vos tenha contristado, ainda que eu tenha entristecido vocês, vocês se contristaram não para morrer espiritualmente, mas para Deus, porque vocês foram entristecidos, e esse entristecer quer dizer, foram tocados, foram chamados ao arrependimento. E isso é para a glória de Deus. Amém? Eu quero que você agora, para a gente poder entender melhor essa parte do que é esse arrependimento, do que é essa tristeza, eu quero que você abra a sua Bíblia, né? Eu vou abrir junto com você, Salmos de número 51, irmãos. Salmo de número 51. É uma leitura maravilhosa. Eu não vou ler os Salmos todo, mas eu gostaria que você lesse todo ele depois, né? Leia também os capítulos anteriores. Mas o Salmo 51, ele é maravilhoso, ele é interessante, porque é essa oração que Davi faz a Deus, depois que ele toma conhecimento da gravidade do seu pecado. Você conhece a história, Davi viu Betseba ali, tomando banho, né? Ele viu ela do seu palácio, ele colocou os olhos nela, e ele a desejou, e ele arquitetou diversas maneiras ali, até que por fim, Davi conseguiu que o marido dela fosse morto na batalha, e ele assim pudesse possuí-la. Só que aí, irmãos, as consequências vieram terrivelmente sobre Davi. Ele conseguiu o que ele queria? Conseguiu. Mas se você ler esse texto, o texto anterior, você vai perceber que a pessoa de Davi está tremendamente amargurada, tremendamente angustiada e sem paz. Porque Davi havia percebido a gravidade do seu erro. Quando o apóstolo Paulo faz essa correção com a igreja de Corinto, e a igreja se contrista, ou seja, ela se entristece, ela para pensar sobre tudo realmente. O que nós temos feito? Temos usado os dons que Deus nos deu para nos gloriarmos, para disputas entre nós. Nós realmente temos usado a nossa maturidade, aqueles que são mais maduros na fé, têm humilhado os irmãos que são imaturos, e tantas outras coisas. Temos duvidado do chamado do apostolado de Paulo, aquele que largou tudo lá que tinha, deixou sua vida e veio para cá e evangelizou, aquele que lá na Macedônia foi preso junto com Silas, porque expulsou ali o demônio de uma moça que fazia adivinhações. Está lá em Atos capítulo 16 essa história. Leia, irmão, maravilhosa a história. Então você observa
que aqui nesse texto ilustra bem o mesmo sentimento que a carta de Paulo havia provocado na igreja de Corinto. E eu quero ler com vocês alguns versículos para que a gente possa entender. Olha só, o versículo 1, Salmo 51, versículo 1, Davi começa falando assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Aleluia. Você consegue perceber, pelo conjunto, pelo peso das palavras que existe nesse texto, tamanha angústia que Davi estava passando. A súplica, ele está pedindo que Deus se compadeça dele. Segundo, ele apela para a benignidade de Deus. Senhor, tu é bondoso, o Senhor é infinitamente bom. Se compadeça de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias, segundo toda a quantidade extraordinária que o Senhor tem de misericórdia. Use de misericórdia comigo. E apaga a minha transgressão. Isso, irmãos, é estar contristado. É muito difícil quando nós perdemos, e Paulo vai fazer essa súplica aqui, que Deus não tire dele o Espírito Santo. E eu quero lembrar você que o Espírito Santo, nós recebemos esse Espírito de Deus quando nós confessamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. O Espírito Santo passa a habitar em nós e passa a nos lembrar da palavra. Passa a ser o nosso consolador. Estabelece essa comunhão diretamente com o Pai, diretamente com Deus conosco. Mas quando eu cometo um pecado, seja consciente, seja inconsciente, quando eu peco, eu entristeço a Deus. E porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, sabe o que vai acontecer? Eu também vou ficar triste. Eu também vou ficar amargurado. E essa amargura, essa dor que Paulo sentia na alma, ela transpassa a alma e chega ao corpo. Você quer ver? Versículo 8 diz o seguinte: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Irmãos, a alegria de viver de Davi tinha sumido. Sabe como é que ele expressa aqui o que ele sente? Como se os seus ossos tivessem sido esmagados. Talvez a gente tenha entendido errado, irmãos, durante muito tempo, quando alguém fala assim: Deus pesa a mão sobre fulano de tal. Olha, pela sensação que que Davi está transmitindo aqui, ele estava sentindo o peso da mão de Deus sobre ele. Mas observe, irmãos, que esse peso da mão não é essa mão que pesa para castigar. É uma mão que pesa para o arrependimento, para o conserto. Isso, irmão, só acontece porque você e eu estamos muitas vezes nós somos levados ou pecamos contra um Deus que nos ama. E assim como eu corrijo meu filho, a quem ama, Deus também vai me corrigir, vai corrigir você. Mas pastor, eu peco e eu não sinto nada. Você vai ver por quê. Esse é o perigo que nós precisamos estar atentos a todo instante, irmãos. Versículo 8. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, esconde o rosto do meu pecado. Ele estava com vergonha de Deus. Estava com vergonha. E aí, amados irmãos, Satanás ele é muito sujo, porque ele instiga o pecado na vida do homem.
Vai lá, vai ser muito bom, você vai curtir, vai ser legal demais, você vai, você vai ser provocado, incitado, levado ao pecado. E depois que você peca, depois que eu peco, ele faz a acusação. Não vai mais na igreja não vai mais orar, não jejue mais. Não precisa mais ler a Bíblia não, porque você está sujo para essas coisas. Porque vão te apontar o dedo. Porque isso, porque aquilo. E é por isso que muitas pessoas esquecem que o Deus que te chamou, Deus que colocou o seu Espírito em você, Ele continua te amando, Ele continua me amando, independente do pecado que eu cometa. Mas Ele não quer que eu permaneça no pecado, Ele quer que eu me conserte. Ele quer que eu leve uma vida de santidade. Ele quer que eu leve uma vida que me coloque em constante comunhão com Ele. Para que eu possa vencer essas lutas, para que eu possa suportar essas dores, para que eu possa ajudar outras pessoas. Louvado seja Deus. Versículo 10, Davi fala assim para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. Olha só, irmãos. A igreja de Corinto, quando recebeu aquela carta de Paulo, fazendo as repreensões, chamando ao conserto, de repente eles poderiam ter, ao invés de ter acolhido a Tito, ao invés de ter recebido bem, para que Tito pudesse dar essas boas notícias para Paulo, tempos depois, eles podiam ter mandado uma outra carta para Paulo. A gente podia estar lendo, de repente, a terceira epístola aí, e de repente os irmãos de Corinto podiam ter mandado dizer assim para Paulo: olha, Paulo, de verdade, está muito difícil aqui. Todo dia a gente recebe aqui milhares de ofertas tentadoras. Você sabe que Corinto é uma cidade movimentada. Nós temos diversos cultos. Tem Deus para tudo. Para todas as finalidades. Nós temos a deusa do amor. Nós temos o Deus disso, Deus daquilo. São rituais, muito envolventes, Paulo. É difícil a gente abrir mão de tudo isso aqui para seguir um evangelho que, de verdade, Paulo, na verdade, é um evangelho muito restritivo. Eles podiam ter escrito uma carta dizendo para Paulo: olha, Paulo, você está pedindo muita coisa. Esse negócio de não comer carne sacrificada, de ter que respeitar ali o irmãozinho que é novo na fé, sendo que eu já sou mais maduro. Você está colocando restrições com relação ao que eu tenho que fazer, como eu tenho que me portar em relação aos dons espirituais. É difícil, Paulo, é muito complicado isso. Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos justificar o nosso pecado colocando a culpa nos outros, colocando a culpa nas situações. Mas Paulo, na minha família ninguém serve a Deus. Mas Paulo, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou vestir uma roupa melhor? Se eu fui roupa melhor, que eu digo uma roupa mais decente, se o meio onde eu vivo... Olha, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Através da minha vida e da sua vida, o meio é que vai ser transformado. Não é o meio em que nós vivemos que vai definir quem nós somos, porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Então a atmosfera muda onde Deus está. E aqui, o versículo 10, Davi vai direto ao ponto, quando ele fala: Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque ele está reconhecendo que o problema do pecado dele não era a situação em que ele vivia. Não era o fato de Berseba estar à frente dele. Quantas Bersebas deve ter passado na vida na frente de Davi? Ele foi até ela, ele foi atrás, ele buscou. Ele podia ter evitado. Então, muitas vezes, nós queremos justificar o nosso erro por causa das circunstâncias. Quando
Davi vai direto ao ponto e fala assim: Deus, o problema sou eu, o problema é meu coração. O problema é essa natureza pecaminosa que está dentro de mim, que existe dentro de mim, que luta. A Bíblia fala que o espírito luta contra a carne. E ele vai direto ao ponto, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, para que eu não cometa, para que eu não venha pecar mais contra ti. Versículo 11 ele fala assim, ó: não repulses da tua presença, não me repulses da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Sabe, irmãos, muitas pessoas não conseguem entender a profundidade da mensagem, ou não conseguem mudar de vida. Por quê? Porque não aceitaram Jesus de verdade. E porque esse Espírito não passa a fazer morada na vida delas. Porque nós podemos até pecar, irmãos, mas nós só seremos contristados de verdade se o Espírito de Deus estiver morando dentro de nós. Ele é consolador, mas Ele é aquele que faz com que eu seja convencido do meu pecado. É o Espírito Santo. É por isso que você vê tantas pessoas que cometem coisas absurdas com a maior naturalidade, com a maior tranquilidade. Não existe arrependimento, não existe remorso. Porque o Espírito Santo de Deus não habita nele. Você ouve no seu noticiário desvio de verba de merenda escolar, desvio de verba da saúde, irmãos. Se as pessoas que têm acesso ao poder político fossem pessoas guiadas pelo Espírito Santo, irmãos, eles não tocariam em um centavo que não fosse dele. Porque qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento que o Senhor nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eu preciso entender, irmãos, que quando eu cometo um pecado, eu estou cometendo um pecado contra Deus. Por quê? Porque eu não estou amando a Deus e porque eu não estou amando o próximo. Se eu fofoco, eu não estou amando o próximo. Se eu roubo, eu não estou amando o próximo. Se eu cometo adultério, eu não estou amando o próximo. Porque todo pecado que nós cometemos causa sofrimento para alguém, irmãos. Você pode até não conhecer, pode até não saber. Eu vou passar a mão nisso aqui, eu vou falar disso aqui, eu vou escrever isso aqui em rede social, eu vou postar tal coisa, eu vou ser assim, eu não vou orar, eu não vou visitar, eu não vou fazer isso, eu não vou cumprimentar qualquer coisa que se faça. Com teor pecaminoso, nós estamos causando aflição no irmão, no próximo. Louvado seja Deus. Amados, um coração puro, o desejo por um coração puro é a chave para uma vida de santidade. Vamos seguir aqui no versículo 12. Davi ele fala assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Louvado seja Deus. Sabe aquele momento, irmãos, que você está lá na sua casa, termina ali o almoço de domingo, vai lavar a louça, ou vai sentar no sofá com a sua família, aquele momento de paz, aquele momento que você está sozinho meditando na palavra do Senhor, e você pensa assim: olha Deus, eu sei que pode me faltar o pão, pode me faltar o emprego, pode me faltar saúde nessa terra, mas eu estou salvo e eu verei o Senhor como o Senhor é, aleluia. Um grande dia vai chegar na nossa vida e nós estaremos face a face com o Senhor. Louvado seja Deus. Essa alegria da salvação, irmãos, que nós temos, essa certeza que temos. Quando você lê Atos capítulo 2, quando Paulo e Silas estavam na prisão, lá por volta da meia-noite, a Bíblia diz que eles cantavam e adoravam a Deus, e as cadeias se romperam, os grilhões, as algemas caíram, eles estavam livres. E quando aquele carcereiro se deu conta de que todos os presos poderiam ter fugido, ele puxa a espada para se matar, porque ele sabia que a consequência por ter deixado tanta gente fugir seria terrível sobre a vida dele. E Paulo fala assim: ei, não se mate, não faça nada. Nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. E diante daquela cena, diante do ocorrido,
diante daqueles homens de Deus que agiram dentro do que era correto, dentro do que era justo, porque eles tinham sido colocados na prisão de forma injusta, não iam fugir para dar margem, para serem apontados depois. Paulo falou, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Aleluia. O carcereiro vira para ele e fala assim, o que eu tenho que fazer para ganhar a salvação? Sabe o que aquele carcereiro queria? Essa certeza que agora Davi está clamando a Deus para que ela volte para o coração dele. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, aleluia. Irmãos, quando nós pecamos, essa certeza, essa alegria vai morrendo pouco aos poucos, até que um dia, infelizmente, o Espírito é retirado e a gente se torna insensível. No versículo 15 ele fala assim, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, aleluia. Sabe aquele momento que nós estamos aqui na igreja cantando a Deus? Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Sabe, irmãos, aquele sentimento que nós temos de estar cantando para o Criador do Universo, de estar adorando aquele que enviou seu Filho amado para morrer por nós, daquele que nos deu a vida, daquele que nos deu toda essa palavra de como viver, de como proceder, o Salvador, nos deu o Salvador. Quando nós estamos cantando, essa alegria que nós temos de adorar a Deus, Davi estava pedindo para ter de volta porque ele tinha perdido isso. Senhor, restitui, abre meus lábios, porque meus lábios estão fechados. E no versículo 16 ele fala assim, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os te daria, e não te agrada de holocausto. Se Davi tivesse a certeza, irmãos, de que um sacrifício, pegava lá o cordeirinho e matava, se ele soubesse que 1000 cordeiros ali iriam trazer esse perdão de volta para a vida dele, essa paz, essa alegria de louvar, essa certeza do Espírito Santo, a alegria da salvação de volta, ele faria. E olha aqui, Paulo está falando assim, tu não se agrada de holocausto, de sacrifício, porque se o Senhor se agradasse disso de verdade, eu te daria. E do que é que o Senhor se agrada? O Senhor se agrada de um coração contrito, de um coração arrependido. E é por isso que muita gente não entende como é que como é que Davi, sendo uma pessoa que cometeu os crimes que cometeu, o pecado que cometeu, foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha essa compreensão, irmãos. Tinha essa compreensão, tinha esse entendimento que não é pelo que nós fazemos. Nossa, mas eu prego, mas eu faço, mas eu isso, mas eu canto, mais nada. O que agrada a Deus profundamente é um coração contristado. Porque a mesma palavra que nos declara isso, declara também que o Espírito Santo, que Deus resiste ao soberbo. Versículo 17 ele fala assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Irmãos, a nossa caminhada, ela ainda vai durar um tempo aqui nessa terra. Nós vamos falar a muitas pessoas ainda. O Senhor vai usar a minha vida e a sua vida ainda muito. Eu creio nisso. Muitos vão se entregar para o Senhor. E nós estaremos diante de muitas tentações todos os dias. Mas eu quero dizer para você, independente, irmão e irmã, se você fraquejar, se você pecar, observe atentamente se o Espírito de Deus está incomodando você. Está chamando você para esse contristar. Se quando você vem ao culto e você ouve uma palavra de correção, você sai daqui revoltado? Não, mas quem é o pastor para falar assim?
Quem é o ser humano pecador para falar assim? Isso é só um comedor de arroz. É, irmão, é um comedor de arroz e feijão. E aí eu volto a lembrar. Davi clama a Deus por um coração puro. Deus resiste ao soberbo. Quando eu sou chamado a atenção por conta do meu pecado, eu preciso, ficar ali meditando no que eu fiz, na consequência do que eu fiz. Tem um trecho do capítulo 51 que Davi fala assim: eu pequei contra Deus. Porque a gente pensa assim, que o que eu faço com o próximo, eu estou fazendo contra o próximo. Não, irmão, você está fazendo contra Deus. Porque Ele disse para não fazer. Então, se eu continuo fazendo e isso não causa arrependimento dentro de mim, é porque o Espírito Santo já foi embora. Você continua na caminhada porque você acha que continua caminhando, na verdade você continua participando de um ritual. Pastor, você quer que eu seja perfeito? O Senhor disse: anda nos meus caminhos e ser perfeito. Ainda, irmãos, que nós não seremos perfeitos aqui nessa terra, mas o nosso alvo é a perfeição. É um corpo transformado. E nós vamos chegar lá juntos. E eu quero concluir voltando para 2 Coríntios. O versículo 12 diz o seguinte: portanto, ainda que vos escrevi, não foi por isso, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu mal, mas porque fosse manifesto diante de Deus o vosso grande cuidado por nós. Versículo 13: por isso temos sido consolados, e em nossa consolação nos alegramos ainda muito mais pela alegria de Tito, porque o seu espírito tem sido recreado por vós. Versículo 14: porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vós dissemos com toda a verdade, assim também o louvor de vós que fizemos a Tito se achou verdadeiro. Versículo 15: e o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e como recebestes com temor e tremor. Versículo 16: regozijo-me, porque em tudo tenho confiança em vós. Louvado seja Deus. Paulo vai encerrar essa carta, irmãos, dizendo o seguinte: olha, o que eu falei bem de vocês para Tito é verdade. Eu não menti. Vocês realmente são esse povo de qualidade. E eu falei de Tito, falei de vocês para Tito e falei a verdade. E aquilo que Tito tem dito de vocês, sobre as qualidades de vocês, eu me regozijo, eu me alegro, porque eu sei que elas são verdadeiras. E aquilo que eu falo de vocês a respeito de Tito, eu louvo a Deus porque vocês entenderam e vocês confiaram. E vocês sabem que vocês agora têm alguém além de mim que possam confiar e obedecer. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero pedir a você que dê o seu like nesse vídeo, que compartilhe, mande essa mensagem para outras pessoas. Tanto o primeiro estudo, nós temos aí a celebração do último dia 10, agora nós temos essa continuação aqui. Compartilhe, faça esse projeto crescer para a glória de Deus. Não sei até quando nós continuaremos fazendo os vídeos, até quando o Senhor permitir, mas compartilhe, pregue, evangelize a seus vizinhos, seus familiares. Amém? E eu quero orar com você. Bondoso e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra. Espírito Santo, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Espírito Santo, nos convença e nos converta a Ti. E que nós possamos, para a glória de Deus, sermos pessoas que trazem e que atraem outras pessoas para a Tua presença, ó Deus. Pai querido, sela essa mensagem, esse ensinamento no nosso coração, para a honra e a glória de Deus. E em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Que Deus abençoe você.